Seja muito bem-vindo a esse pequenino podcast aqui de São José do Rio Preto. Eu sei que você não está acostumado com esse tipo de vídeo, só que a gente lá no início, quem acompanha a história desse podcast já sabe, lá no início, lá nos primórdios, a gente fez um vídeo e esse vídeo agora tá super popular, várias pessoas estão entrando lá e agradecendo a gente, falando com a gente, dando feedbacks positivos. E esse vídeo fala do quê? Fala de como fazer um podcast com pouco dinheiro, ou seja, é um low budget, uma versão pocket aí de uma estrutura para fazer um podcast. Você sabe que podcast virou uma coisa, virou uma febre, né? E aí todo mundo tá tentando fazer o seu estúdio aí com o que tem, com os materiais que tem disponíveis aí em casa. E a gente fez esse vídeo lá no passado, mostrando como é que a gente começou, como é que a gente saiu do zero para colocar o nosso canal do ar. E várias pessoas estão usando esse vídeo, estão usando dicas que a gente deu lá naquele momento. E a gente resolveu que a gente então ia falar um pouco agora sobre essa nova etapa do Disforme Podcast. Você que nos acompanha sabe que a nossa qualidade de áudio, de vídeo, de transmissão ao vivo, tudo subiu muito porque a gente fez grandes investimentos aqui no nosso estúdio. E a gente resolveu então te mostrar essa nova parte, essa nova etapa do Disforme Podcast. Porém, nessa nova etapa, cada um dos equipamentos que a gente escolheu, cada uma das técnicas que a gente utilizou, tem muitos detalhes. Então a gente resolveu pegar esse grande episódio que a gente tinha planejado fazer e resolvemos separar ele por temas, por equipamento, te mostrando cada funcionalidade com muita calma, com muita tranquilidade. Aproveita esse conteúdo porque várias das coisas que a gente vai mostrar aqui não tá em nenhum outro vídeo, são coisas que a gente descobriu, demorou muito, pesquisamos em fóruns, pesquisamos no site das fabricantes, então tem coisa muito legal por aí. A gente vai começar falando desse carinha aqui, ó. Ela é a Atem Mini Pro. A Atem Mini Pro é uma versão um pouco melhor da Atem Mini, que você já pode ter ouvido falar, que nada mais é do que uma mesa de corte, né? Uma mesa que faz aí a gestão dos cortes entre as câmeras, as várias câmeras que você pode ter aí no seu estúdio, tá? Então, toda imagem que pudesse ser gerenciada aí via HDMI pode então entrar aqui na Atem Mini Pro e ser gerenciada por ela. É importante dizer assim, muitas pessoas ficam na dúvida em que sentido a Atem Mini vai de fato te ajudar aí no seu podcast, no seu estúdio. E aí já vou começando a te responder essa primeira pergunta. A Atem Mini, eu acho que a grande vantagem dela é que ela em si, pelo menos a Atem Mini Pro, é bom que se diga isso, viu? Ela tem uma função de já fazer a gestão da sua live, né? Ela não vai precisar mandar essa imagem para o seu computador para então transmitir para sua live. Ou seja, isso melhora a qualidade, desafoga aí o computador que você tiver disponível para o seu estúdio. Não fosse a Atem Mini Pro, você teria que ter aí uma boa placa de vídeo, um bom equipamento aí para aguentar, processar essas imagens aí no seu computador e então posteriormente fazer a transmissão ao vivo. Só para que você lembre, quem aí assistiu a gente no outro episódio, antigamente a gente utilizava esse pequeno equipamentinho aqui, ó. Vou tentar focar aqui para você, vamos aqui. Aqui, ó. Espera aí. Essa plaquinha aqui de captura, ó. Uma plaquinha de captura que entra aí uma imagem HDMI e ela já converte, então, para o seu USB, certo? A gente não utiliza mais essa plaquinha, isso porque cada fonte de vídeo que você for utilizar vai necessitar de uma plaquinha dessa e, portanto, vai ocupar uma porta USB do seu computador e vai necessitar de um processamento de vídeo, né? E de áudio independente, ou seja, você precisa ter um computador muito parrudo para ter várias câmeras utilizando esse tipo de equipamento, certo? Não é um equipamento ruim, é um equipamento que, quando você começa, pode sim ser a sua saída. Você tem formas de utilizar ele, de otimizar ele para conseguir usar ele com mais de uma câmera. Isso a gente falou lá no nosso primeiro vídeo, então se você está nesse momento de iniciar o seu podcast e ainda não tem muito recurso para poder investir, entra lá no nosso primeiro vídeo que você vai ver como utilizar essa plaquinha aqui de forma otimizada, certo? Mas aqui a gente está falando então da Atem Mini que substitui com muita propriedade e te dando muito mais recursos do que essa plaquinha poderia te dar.
Como você já bem entendeu aí no início, eu disse que essa plaquinha aqui faz a transmissão direta para o seu serviço de streaming. Mas é bom que se diga que quem faz essa transmissão direta é a Atem Mini Pro. Essa versão aqui que a gente está mostrando, ó, Atem Mini Pro. A Atem Mini normal, ela apenas faz a transmissão do vídeo, né, da captura aqui do áudio e vídeo que está chegando nela, ela faz a transmissão por USB para o seu computador, e aí então você transmite pelo computador. Já melhora para o seu computador porque você pode ter apenas uma única fonte de vídeo entrando no seu computador, né, e você faz a gestão então das trocas de câmera, por exemplo, como eu estou fazendo aqui, ó, coisa linda, você já está vendo eu em outro ângulo, agora nesse ângulo mais fechado, já está me vendo a própria câmera que está aqui em cima da Atem Mini, né, você consegue ver aqui, ó, por exemplo, que essa câmera é a que está filmando aqui a Atem Mini, né? Então ela vai te ajudar a fazer essas trocas de câmeras sem precisar mandar todas essas fontes para o seu computador e fazer com que ele processe cada uma delas individualmente. Porém, a Atem Mini Pro, que é essa versão, também você pode ver aqui, ó, por esse cabo Ethernet aqui, né? Esse cabo que vai conectar ela na internet, ela também permite então você fazer essa transmissão diretamente para o seu serviço de streaming, por exemplo, para o seu YouTube, para o seu Facebook, para o seu, eventualmente, Instagram, se você utilizar um software de terceiro aí que faça essa comunicação com a rede social, enfim. Ela vai conseguir aqui, então, te mandar esse áudio, esse vídeo direto para o seu streaming, o que melhora ainda mais, porque ela tem uma qualidade, assim, uma estabilidade na transmissão incrível que o nosso computador aqui, mesmo sendo um bom computador, nunca conseguiu chegar no nível de transmissão, de qualidade de transmissão da Atem Mini direto, da Atem Mini Pro direto, certo? Essa é uma introdução sobre o equipamento, vão ter outros vídeos falando cada vez mais sobre ela, mas eu já queria te falar assim, quais são as principais potencialidades aqui da Atem Mini Pro. Além de cortar os vídeos, né, além de fazer alternar aí as suas câmeras, que é o básico dela, né, ela tem várias funcionalidades, como por exemplo, ter áudios separados para cada fonte também, né? Então você tem áudios chegando de cada uma das fontes HDMI aqui, além dela ter duas entradas de áudio separadas aqui também, que no caso aqui do Disform Podcast é o que a gente utiliza, ou seja, é a entrada aqui da nossa interface de áudio, né, que está captando ali o sinal de áudio e entra aqui na Atem Mini por esses dois canais de áudio aqui que eu posso ligar e desligar, certo? Além disso, ela tem, dependendo da função que você for precisar, ela tem aqui o Picture in Picture, né? Que seria aquela função de ficar um quadradinho do lado com uma outra fonte, por exemplo, aqui, ó. Eu vou colocar aqui para você. Ó, tá vendo? Você tá vendo o meu rosto em uma câmera e o Picture in Picture aí no outro lado. Pode ficar embaixo, do lado, né? Você pode utilizar aí várias formas esse Picture in Picture. Além disso, você também pode utilizar aqui o Chroma Key. A gente utiliza aqui no Disform Podcast. Se você... Um dos nossos parceiros que gravam aqui é o Paraxinguela Cast. Depois, se você quiser dar uma olhada lá, dá para você ver bem isso que eu tô falando. Apesar do nosso estúdio ser todo com uma parede azul aqui no fundo, no Paraxinguela Cast, esse estúdio fica todo customizado, né? Fica todo preparado lá pro Paraxinguela com as suas cores, com os seus, né? Com o seu estilo. E isso é feito por esse recurso aqui do Chroma Key. Além disso, ela pode gravar diretamente, ou seja, nessa porta USB pode ser conectado aí um HD externo, uma mídia, né, flash aí que consiga fazer o armazenamento desse arquivo. Então ela pode gravar diretamente numa mídia e também aqui pode fazer o streaming diretamente, como eu já tinha explicado. Além disso, ela vai nesses botões aqui, o controle daquilo que você está vendo no monitor de áudio, porque nessa saída aqui, ó, na última saída HDMI dela, aqui na última porta HDMI, é uma saída de vídeo para você monitorar o que está sendo transmitido para a live. E aqui você pode ter uma visão do multiview. Vou pedir para o Bruninho virar uma das nossas câmeras ali. Vamos pegar essa aqui, ó, Bruninho. Vira ali para nosso monitor, para a gente mostrar ali o multiview rapidinho. Vê se você consegue dar um giro aí pra nós. Esse tem que... É esse aqui que você tem que desviar. Lá, então você tá vendo ali, ó, uma TV onde tem o nosso retorno, né, da imagem ali.
E por aqui, por esses botõezinhos então que eu te falei, a gente pode fazer o controle do que a gente quer enxergar ali nesse retorno. Vou mostrar aqui para você, ó, por exemplo. Bruninho, abre um pouquinho mais aí, ó. Isso. Ó, aqui então, no caso, a gente está vendo multiview, ou seja, você consegue ver uma prévia de todas as telas que nós temos aqui, todas as fontes que a gente tem aqui de áudio e de vídeo. Você consegue ver o preview ali, que é o que não está indo para a live, ou seja, é o que está aqui para o nosso estúdio. Nesse programa é o que está indo para a live. E a gente renomeou cada uma das fontes conforme a sua função, né? Então aqui no primeiro quadradinho você está vendo a câmera aberta, que durante as transmissões dos nossos podcasts mostra o estúdio aberto, né? Ali a gente tem uma outra câmera que está renomeada como hoster, ou seja, são os apresentadores ali do podcast. Essa câmera fica virada para os apresentadores. E na terceira ali você tem o convidado, ou seja, a câmera que fica virada para o convidado. Além disso, você tem ali a câmera 4, que nesse momento está sem nenhuma fonte. O Media Player ali é uma fonte que você pode utilizar tanto para fazer um lower third, né, que seria aquela mídia que aparece na frente na frente da transmissão, ou seja, o nome da pessoa, se ela, por exemplo, num jornal aparece lá fulano de tal, especialista em alguma coisa. Ou então você pode fazer essa troca do fundo que eu tinha explicado anteriormente, ou seja, fazer o chroma key ali no fundo do estúdio, mudando a cor das paredes, por exemplo. No nosso caso aqui, a gente utilizou a cor azul e o chroma key é mais utilizado, o pessoal conhece bem aí com a cor verde, mas uma coisa que pouca gente sabe é que a cor azul também funciona muito bem para o chroma key. Além disso, você tem aqui então embaixo o status aí da transmissão, né? Nesse momento a gente está fazendo ela gravada. E aqui no outro quadradinho você tem ali o status da gravação direto na mídia, né? Se a gente tivesse aqui então com uma mídia, quem tá vendo aí ó, na câmera aberto aí, ó, se a gente tivesse aqui conectado uma mídia, ela então ia aparecer ali onde está stop, né? Com a quantidade de tempo que a gente tem disponível e o status da gravação. Por último, você vê ali então o monitoramento de áudio. Tem o monitoramento de todos as fontes de áudio ali, né? De cada uma das câmeras que estão ali ligadas e também do microfone 1 e 2, né? As entradas microfone 1 e 2 que eu tinha mostrado anteriormente. Por fim, você tem ali... O Rafa passou ali na frente agora. Por fim, você tem ali o main, né, o PGM, ou seja, aquilo que está sendo enviado então lá para a live, né? É o som final que está sendo enviado para a live. Por exemplo, se eu abrir o áudio aqui, você começa a ver então ó, que o áudio da câmera está sendo enviado, ele fica ali numa corzinha mais forte aqui embaixo, Rafa. Aí no PGM aí, ó. A miopia do... Aí, ó. Aí, garoto. Aí, ó. Então, se você ver aqui, por exemplo, ó. Se eu desligar ali os áudios das câmeras, ali no PGM já caiu, tá vendo? Não tem nada indo ali pra live. Agora, se eu ligar aqui, então, ó. Liguei aqui o áudio, ó. Tá vendo? Ó, liguei esses dois áudios aqui que estão vindo das câmeras. E aí você consegue perceber que o PGM já começa ali, ó. A mostrar o áudio que tá saindo pra live. Galera, essa é uma primeira prévia aí da ATEM Mini. Eu espero que tenha sido bastante... lógico, foi uma coisa super rápida e você vai ver que a gente vai ter uma série aí sobre a ATEM Mini Pro. Vamos mostrar aí a fundo todas as funcionalidades que a ATEM Mini Pro tem. E são muitas funcionalidades. Se você está procurando aí um recurso para poder fazer as suas lives, está pensando aí de repente em transmitir pelo seu computador... tá pensando em trocar o seu PC para poder fazer a live, então a ATEM Mini pode vir aqui sendo um recurso que você não imaginou adquirir, mas que pode ser muito mais eficiente que um computador e pode ser muito mais prático aí para te ajudar a ter lives de grande, né, de um nível muito melhor
e fazendo aquilo que o seu computador não faria, tá bom? Então esse é um primeiro vídeo. Segue a gente aí no YouTube, no Instagram, que você vai ver que vai ter uma série de vídeos aí sobre a ATEM Mini e sobre os outros equipamentos que a gente utiliza, como por exemplo esse microfone aqui, o MV7 Shure, as câmeras que a gente utiliza aqui, como a M200 e outras coisas mais, tá? Parte técnica, parte assim aprofundada sobre tudo isso. A gente conseguiu aqui já utilizar vários recursos aí que não são utilizados normalmente, como por exemplo as macros aqui da ATEM Mini. Eu vou te ajudar no futuro a entender as macros, a fazer as suas próprias macros. Além disso, eu vou além do que todo mundo está te falando e vou te ensinar a fazer essas macros e controlar elas pelo seu teclado comum e também por um equipamento que é esse aqui, ó, o Stream Deck, ó. A gente está aqui com ele, eu também vou te ensinar aí a comandar a sua ATEM Mini com esse Stream Deck, tá certo? Outras coisitas mais vão ser ditas aqui, tá? Dicas sobre as câmeras, sobre o áudio, como que a gente fez para transmitir esse áudio, para fazer o cabeamento aqui, para acabar com ruídos, enfim, N dicas que a gente vai te dar aí sobre cada uma das etapas de como ter o seu próprio podcast, seu estúdio de podcast, tá certo? Fala para as pessoas comentar e fazer perguntas. Se você tiver alguma pergunta, faz aqui que a gente faz um vídeo ou responde. Será que eu faço aqui e você põe no meio do vídeo agora? Já pode fazer. Galera, se você tem pergunta, se você ficou com alguma dúvida e quer saber mais e quer tirar aí essa dúvida com a gente, acha que a gente pode te ajudar a resolver um problema seu aí, manda pra gente aí nos comentários, deixa aí registrado o que você precisa. Se a gente não souber, a gente vai procurar junto com você como resolver esse problema, tá certo? E provavelmente a gente pode te dar uma luz aí, te ajudar a encontrar a resposta para esse seu problema técnico aí, seja com a própria ATEM Mini Pro ou com outros equipamentos, com interface de áudio, câmera, enfim. Deixa a sua pergunta aí e vamos responder junto. De repente a gente até faz um vídeo aí com a sua pergunta para deixar esclarecido, tá bom? Aquele abraço.